bem-vindo à parte 8 dessa série. Confesso que quando comecei a gravar essa série em setembro de 2012, eu não esperava que ela teria essa repercussão, pois na época esse tema era de interesse de poucos. E eu também não esperava que o assunto renderia tantos capítulos, pois já estamos no 8º e talvez mesmo ao fim da série eu não consiga passar todas as informações que tenho encontrado ao longo de minhas pesquisas. Nesse capítulo vamos falar um pouco sobre as pirâmides e também sobre Órion. No capítulo passado, vimos que existem esculturas diversas que fazem menção a Órion, como se fosse uma espécie de bússola artística indicando um lugar especial. Lugar esse que, ao que tudo indica nessas esculturas artísticas, seria o lugar de origem desses seres que nos visitaram no passado, os Nefilins, e que no meu entendimento estão entre nós até os dias de hoje. E que nesse período final, ao qual estamos próximos, surgirão de maneira clara e tomarão o mundo para si até a volta do Messias prometido. Pois é assim que está escrito: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Nos dias de Noé, a terra era habitada por esses seres, e ao meu ver é isso que o texto se refere. E se minha forma de entender o texto estiver correta, significa que quando o Messias voltar à terra, essa estará de forma literal sob o domínio desses seres, que aqui estavam também na época de Noé. E pelo que tenho visto, a Igreja Católica será forte aliada deles, mas isso é assunto para mais adiante. Sugiro que assistam o vídeo de Patrick Heron, que tem por título no YouTube O Retorno dos Anjos Caídos, a Agenda de Hollywood. E também que leiam seu livro Os Nefilim e a Pirâmide do Apocalipse, que apesar de em alguns pontos ele ainda ter a visão cristã sobre a volta do Messias no período pré-tribulação e também o surgimento de um antimessias que seria um governante apenas político, o livro traz informações muito boas acerca dos rastros dos Nefilins e também de seu legado físico e religioso. Também há algo que eu gostaria de frisar mais uma vez. A palavra Nefilim, empregada de forma correta, deveria ser usada apenas para se referir aos caídos e não à sua prole, pois esses são fruto de um relacionamento terreno. E como a palavra Nefilim vem da raiz etimológica Nafal, que significa, dentre outros significados, caídos, desertores lançados para baixo, ela não pode ser atribuída a seres que tiveram a sua origem de maneira terrena. Mas como isso já se tornou um hábito, inclusive em filmes, é importante sabermos diferenciar os Nefilins caídos, ou conhecidos pela religião como anjos, e os gigantes, que são os híbridos, grandes aberrações, resultado de uma mistura genética terrível entre seres com estruturas e essências diferentes. Vimos no capítulo anterior uma escultura que era uma pirâmide com 13 degraus, com um olho encrostado nela. Pirâmide essa que, quando colocada sob o efeito da luz negra, ela se tornava resplandecente. Mas o que mais me chamou a atenção foi, além da inscrição embaixo dela, que como vimos é uma mensagem que diz "O Filho do Criador vem", é o fato dessa inscrição estar ao lado de um desenho que representa com extrema exatidão o que conhecemos como as Três Marias, que na verdade é o cinturão da constelação de Órion. Por que essa inscrição profética está ao lado de uma representação do cinturão de Órion? O cinturão de Órion serve como uma marcação precisa da nebulosa de Órion. Nebulosa essa que é objeto de desejo da NASA e de muitos centros de pesquisa espacial. Faça você mesmo uma pesquisa rápida sobre o nome Órion e verá como esse nome está presente nesse centro de pesquisa espacial. Dizem até, de forma não oficial, que algo está acontecendo com essa nebulosa. Dizem que no seu centro sua luminosidade está aumentando de forma incomum e que seu centro está se expandindo. E a junção desses dois fatores leva muitos a crerem que essa nebulosa estaria agindo como se estivesse em trabalho de parto, pronta para deixar algo sair de dentro de si. E isso significa para muitos pesquisadores que dali sairia a cidade conhecida como a Nova Jerusalém, ou Cidade Celestial, habitação do Messias Salvador. E ao meu ver, essa habitação celestial nada mais nada menos é do que uma cidade em formato piramidal.
Aqui estão as colunas, tá certo? E aqui está o desenho das colunas. Qual a constelação que está interessando para o nosso estudo nessa noite? Órion. Aqui está Órion. E me chamou a atenção, primeira coisa em Dendera. Órion é o símbolo do principal deus do panteão egípcio. Tá certo? Osíris. E curioso, nesse aqui, eles fizeram uma coisa que é o que a tradição diz que Adão fez. Eles imaginaram nas estrelas, os egípcios, imaginaram nas constelações, desenhos que contavam a história do céu. E na visão deles, Órion, ou Osíris, era o guerreiro celestial que comanda um grupo de outros guerreiros e expulsa do céu o dragão alado. E o dragão é expulso do céu, estão vendo onde estou apontando aqui? O dragão é expulso do céu juntamente com o seu exército. Não parece curioso isso? Não parece similar à história bíblica? Órion é visto pelos egípcios como a principal constelação. É o símbolo do guerreiro que expulsa do céu um dragão. E o dragão tem 4 asas. O símbolo máximo de um querubim é ter 4 asas. O teto de Dendera também tem uma mapa do céu. Vou mostrar um desenho para ficar mais fácil. Aqui, um colorido, aqui. E aqui de novo tem coisa que me chama a atenção. Órion aparece aqui. E curioso, ao invés de ter embaixo dos seus pés a constelação de Lepus ou coelho, ele tem a constelação de uma serpente. Estão percebendo aqui? É uma serpente. Órion pisa numa serpente. Hércules também é colocado pisando numa serpente. O leão também pisa sobre uma serpente. E a serpente sempre é chamada de Her-Fent, a maldita serpente ou dragão. Por que Órion é visto como aquele que pisa na cabeça de uma serpente? E aqui que vem o mais curioso. Órion, para eles, é chamado de Sahu Alsar, ou a alma de Osíris. É o mais alto de todos os poderes do céu. E essa tradição dos egípcios diz que Órion tinha um irmão invejoso chamado Set, que era o poder da escuridão. E Set o matou. Aqui então nós temos Órion, os outros que eu já havia mencionado para vocês, o leão pisando na cabeça de uma serpente, segundo os egípcios. E Órion também, para não tomar muito tempo dos irmãos, me chama a atenção por ser o centro da astronomia de várias civilizações antigas, não só dos egípcios. Vou dar um exemplo para vocês. Na Mesopotâmia, Órion é chamado de An ou Anu, o pastor celestial. E as estrelas eram o rebanho do seu pastoreio. O Gilgamesh é o mais antigo texto sobre Órion. E ele também foi escrito há cerca de 4.000 anos e traz um mito onde Órion é mostrado como a luta entre o bem e o mal. E no Egito eu já falei com vocês que era a representação de Osíris. Gente, agora olha na Mesopotâmia que interessante. Órion é visto como um guerreiro que está destruindo um dragão alado. Órion, talvez aqui sendo um deus principal da Babilônia, isso foi encontrado em Soch, ele está destruindo um dragão alado. Estão vendo aqui? E expulsando-o do céu. Aqui então, de novo, Órion expulsando o dragão do céu. De novo, numa outra versão do Irã, da Pérsia, encontrada em Babirocha, antiga Babilônia, você tem Órion aqui, expulsando de novo do céu um dragão. Agora essa me chama a atenção. Na Babilônia, Órion também aparece expulsando um dragão. Só que Órion aqui não é representado apenas como um guerreiro. Ele é representado como um querubim, chamado Marduk. E na versão babilônica, o querubim é o herói. E o querubim expulsa o dragão Tiamat do céu. Agora, só para terminar, até no Egito, isso aqui não tem nada a ver com OVNI, as pirâmides, Órion teve um lugar tão central para os egípcios, que as pirâmides de Miquerinos, Kefren e Khufu, ou Quéops, elas estão no mesmo diâmetro do cinturão de Órion das Três Marias. Olha aqui, deixa eu mostrar essa foto, fica melhor. Aqui estão as 3 pirâmides e 4 outras pirâmides em volta e desenhando Órion no chão. O mesmo desenho de Órion os egípcios fizeram no chão. E a minha pergunta é, por que Órion teve um lugar central tão destacado para os egípcios, babilônicos,
mesopotâmios de uma maneira geral? Não será porque na tradição adâmica Órion também tinha um lugar destacado? Segunda pergunta, por que Ellen White, de tantas constelações do céu, teve como revelação algo a respeito de Órion? Eu deixo para vocês responderem estas perguntas. Mas eu quero terminar esse sermão com algumas informações atuais tiradas da NASA. Todas essas informações, se você quiser a fonte, o site é www.nasa.gov. O que a NASA diz hoje sobre Órion? Primeira coisa que me chama a atenção. Aqui está a foto de Órion. Eu não sei se essa época dá para vê-la daqui. Você tem as 3 Marias e 4 estrelas em redor. Mas essa me chama a atenção. Estão vendo que ela é mais amarela? 400 vezes maior que o Sol. E o nome dessa estrela? Betelgeuse. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho da órbita da Terra. Olha o tamanho de Júpiter. Essa estrela Betelgeuse que está aqui no canto, ela me chama a atenção não só pelo tamanho, ela é 400 vezes maior que o Sol, mas ela me chama a atenção também pelo nome. Qual o nome dessa estrela? Não ouvi? Betelgeuse. Ela me lembra uma história. A Bíblia diz que Jacó um dia teve um sonho. Ele viu uma escada ligando a terra ao céu. E quando ele acordou do sonho, a Bíblia diz, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo disse, quão magnífico é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E a cidade que outrora se chamava Luz, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Beit, em hebraico, significa casa. El, Deus. Beit El, casa de Deus. Betel. Qual o nome da estrela? Não ouvi. Qual o nome da estrela? Betelgeuse. Qual o nome que Jacó deu para a entrada do céu? Betel, casa de Deus. Agora, quem deu para aquela estrela o nome hebraico? Betelgeuse significa portal da casa de Deus. Aqui estão as 3 Marias. Uma nebulosa chamada cabeça de cavalo, porque ela tem o formato da cabeça de um cavalo. E uma coisa chamou a atenção dos astrônomos. No espaço, em Órion, eles notaram, através do telescópio Hubble, que uma luminosidade muito forte estava surgindo em Órion. Estão vendo aqui? Muito forte. Essa cor não é vista a olho nu. Eles usam vários objetivos de telescópios para conseguir sintetizar essa cor. Mas é uma luminosidade muito estranha. Desde 1970, de 50, eles estão estudando isso aí. Eles não entendem que luminosidade é esta em Órion. E hoje, com o Hubble, eles descobriram mais coisas. Órion tem objetos flutuantes ali. Estão vendo esses pontos luminosos? O que são esses pontos luminosos em Órion? As teorias hoje são as seguintes. Será que Órion seria um buraco negro? Será que aquilo seria um quasar? Quasar é um elemento que fica no espaço girando a 98% da velocidade da luz. Um quasar emite de si por segundo energia que a Terra demoraria milhões de anos para gastar. Pode deixar o secador de cabelo ligado o tempo todo que não gasta. Um quasar gasta num segundo. Será que seria um quasar? Eles não sabem. Outros pensam que seriam planetas novos. Se forem planetas, vão descobrir que há planetas que não giram em torno de estrelas. Isso é muito estranho para um físico. Estrelas, novas ou supernovas, não se sabe. Estrelas e planetas, hoje os últimos artigos científicos da NASA dizem que podem ser supernovas com discos protoplanetários chamados proplites. Mas o mais fantástico vem aqui. Aquela luminosidade vem da própria nebulosa. Aguenta só um pouquinho essa informação que ela é importante. Já ouviram falar em buraco negro no espaço? Eu vou explicar grosso modo o que é um buraco negro. A última teoria para explicar um buraco negro, o primeiro foi descoberto na constelação de Cygnus em 1971. Eles imaginam que 2 estrelas se aproximam uma da outra. Então imaginam 2 estrelas se aproximando. A órbita de uma atrai a órbita da outra. E elas começam a circular uma em redor da outra. Circular. E a atração e ao mesmo tempo repulsão de uma pela outra começa a provocar uma aceleração. E elas vão acelerando. E vão rodando a uma intensa velocidade. Isso provoca uma espécie de redemoinho e uma gravidade muito pesada. E forma um túnel aquilo ali que suga tudo. E suga tanto, que nem a luz escapa a um buraco negro.
Eu vou explicar o que é isso, luz escapar. Tem algum objeto que não se quebre aí? Você segura para mim, por gentileza? Algum objeto que não se quebre? Pode ser essa chave. Se eu jogar essa chave para cima, quanto mais força eu lançar na chave, mais alto ela vai. Se eu jogar muito forte, ela vai subir cada vez mais alto. Mas vamos supor, por que ela volta? Gravidade. E por que ela consegue ir mais alto? Por causa da velocidade que eu joguei, tá certo? Agora vamos supor que eu jogue essa chave com tanta velocidade, que ela consiga sair da atmosfera da Terra, da gravidade, da força gravitacional da Terra. O que vai acontecer com essa chave? Ela vai continuar, ela não vai voltar. Então, os físicos calculam o que eles chamam de velocidade de escape, ou seja, a que velocidade eu devo mandar essa chave para ela escapar da órbita da Terra. Entenderam? Agora, um buraco negro, vocês estão vendo ali, ele tem uma gravidade tão densa, que se eu jogasse a chave daqui à velocidade da luz, mesmo que fosse a velocidade da luz, a chave não escaparia à gravidade do buraco negro, ela voltaria e cairia de novo. Então o buraco negro é como se fosse uma pia que você enche d'água, tira o tampão e ela começa a descer e faz um redemoinho. Será que Órion é um buraco negro? Muitos astrônomos pensam que sim, mas aí que está o fantástico, irmãos. Se Órion é um buraco negro, como que Órion emite luz? É o único buraco negro, se for buraco negro, que emite luz. Hoje eles mostram a luz de Órion. E eles pensam que aqui tem um disco protoplanetário, bolhas de gás, e aqui você então tem o vento solar, e aqui você tem o jato da luminosidade de Órion. É isso aqui que está chamando a atenção deles. Um buraco no meio e essa luminosidade que parte daqui. Esse artigo científico mostra a perplexidade, eu tirei da própria NASA, é um artigo científico, onde ele revela uma coisa curiosa. Ele diz aqui, essa imagem do telescópio revela uma intrigante nebulosidade que parece consistir com nuvens de poeira iluminadas não apenas pela luz estelar, mas pela luz da nebulosa de Órion, da própria nebulosa de Órion. Então o Órion tem uma luz própria e eles não sabem o que é. É esta luz. Na Bíblia é dito que a largura, o comprimento e a altura são iguais. Na versão da Sociedade Britânica Bíblica, diz assim, em Apocalipse 21:16: a cidade é quadrangular, de comprimento igual à largura. Ele mediu a cidade com uma cana e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento e a sua largura e altura são iguais. Mas na versão digital 6.7 tem algo interessante na tradução. Vamos ver. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Vejam que interessante. E a cidade estava situada em quadrado. Devemos atentar para que a base de uma pirâmide tenha um formato quadrado. No livro que citei anteriormente de Patrick Heron, ele afirma que a base da maior pirâmide de Gizé tem cada canto do quadrado voltado com exatidão para os pontos cardeais. Vamos dar uma olhada na explicação desse vídeo que eu mesmo fiz sobre uma possível configuração da cidade celestial. Ok, vamos lá. Eu vou tentar representar aqui a construção da cidade santa que é descrita na Bíblia de forma da forma que eu entendo como sendo um triângulo ou formato piramidal. Mas vamos usar as referências que a própria Bíblia diz. Eu não vou usar as mesmas referências de medida, mas eu vou usar a referência que ela nos traz como sendo quadrada, tá? E principalmente vou me ater à descrição que é trazida na versão digital, a qual diz que ela está situada num quadrado ou coisa do tipo. Tá? Então aqui a primeira coisa que vamos fazer é traçar um quadrado. Eu vou usar como medida 600 por 600 pixels, ok? Mas vou usar na cor preta. Então aqui no canto esquerdo abaixo da tela vocês podem ver que está chegando a 600.
600 por 600, ok? Subir ele um pouco, centralizar. Aqui ainda está com 602. Vou aumentar o comprimento até dar 600 exato. Depois eu vou ajustar. 600 por 600. Ok, temos uma base quadrada de 600 por 600. Ok, vou mostrar como é plenamente possível o formato da cidade, conhecida como Nova Jerusalém na Bíblia, ser uma pirâmide. Tá? Não sei por que motivo na Bíblia ela traz apenas essa referência do quadrado. Talvez tenha sido algo exatamente feito para ocultar essa informação, ou eu não posso falar com conhecimento de causa sobre isso porque eu não tenho as referências mais antigas acerca dessas traduções. Mas vamos lá. Já temos aqui o quadrado. O que eu vou fazer? Vou selecionar agora a forma triângulo. Vou modificar a cor para nós termos um destaque. Eu tenho que pegar a partir dessa linha aqui, ó, de cima, e puxar um triângulo para baixo. Só que como nós temos 600 de largura por 600 de comprimento, esse triângulo ele vai ter que ter 600 a sua base e apenas 300 o seu comprimento, para atingir apenas a metade do quadrado. Vocês vão entender. Deixa eu puxá-lo aqui para baixo primeiro. Isso, ele tem que ficar exatamente sobre a linha. Aqui ele está com 600, perfeito, de largura. E eu vou puxar até dar 300 de comprimento. Por que eu fiz isso? Para que ele fique perfeitamente conectado com o outro triângulo que nós vamos puxar aqui em cima. Tá? Só que nós vamos girá-lo. Isso. Então nós teremos aqui os mesmos 600, só que nós temos que colocar exatamente na mesma linha para que a ponta dos dois se conecte com perfeição. Eu não sou desenhista, não tenho nenhuma formação nisso, então se o desenho não ficar perfeito, não levem em consideração, peguem apenas a intenção da ideia aqui de mostrar que é possível que a descrição da Bíblia esteja se referindo a um triângulo. Ó, aqui já começou a se formar uma pirâmide. Nós temos, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos a largura dela de 600 e o comprimento de 300. Fizemos a mesma coisa do outro lado, então nós fechamos aqui praticamente a pirâmide. Eu vou pintar aqui os lados para que fique visível, ó. Temos aqui duas bases da pirâmide, certo? E aqui eu vou pintar de outra cor para que fique destacado também. Fechamos as duas laterais, as outras duas laterais da pirâmide, que acaba de uma forma natural ficando com a mesma medida, ok? Então o que nós fizemos aqui? Nós traçamos 600 aqui por 600 aqui. E cada comprimento desse da pirâmide, nós temos 300. É óbvio que se eu fosse traçar também o triângulo dessas duas pirâmides azuis, eles iriam se encontrar aqui, os dois bicos, da mesma forma que se encontraram os bicos da pirâmide verde. Tá? Podemos até traçar um aqui apenas para ilustrar isso. $600, como das outras. Tá? $300 também. Ok?
feito aqui. Vamos fazer mais um aqui só para... Opa! Também. Por 300. Isso aí, ó. Então nós vemos que nós temos 600 na largura, no comprimento, e fechando as duas pirâmides laterais, nós teremos aqui, ó, 600 também de comprimento. Ok? Porque nós temos 300 dessa base até aqui e mais 300 dessa base até aqui. Então é possível termos aí sim esse formato piramidal dentro dessa configuração que a Bíblia nos traz aí como referência. É isso até que o próprio autor, escritor Patrick Heron sugere no seu livro e no seu vídeo. É isso que eu gostaria de registrar nesse vídeo. Vimos no vídeo que é plenamente possível se tratar de uma pirâmide, a descrição dada na Bíblia. Mas muitos religiosos que assistem esse vídeo podem achar isso uma loucura descabida. Mas eu gostaria de deixar-lhes 3 perguntas para que respondam a si mesmos. Quem fez as pirâmides? Qual foi o propósito? E por que as pirâmides de Gizé estão alinhadas de maneira perfeita com o cinturão de Órion? A minha opinião é a seguinte: elas foram construídas pelos Nefilins e sua prole. O propósito é o de estabelecer de forma terrena aquilo que antes eles tinham como morada celestial ou de outra dimensão. E estão alinhadas com Órion, pois a nebulosa de Órion, situada no cinturão de Órion, é a porta de sua morada de origem antes da queda. E colocar as pirâmides de Gizé nas mesmas coordenadas, ainda que de maneira terrestre, é uma maneira de afrontar o grande engenheiro da Cidade Eterna, o próprio Criador. Por mais estranho que isso possa soar aos ouvidos da maioria, para mim tudo se encaixa como um quebra-cabeças perfeito, e começam a surgir respostas para grandes dilemas da humanidade.